Não, e eu acho que a questão principal, puxando disso que você falou, Carla, é tratar o futebol feminino como um negócio. Se o futebol masculino é tratado como um negócio, por que não tratar o feminino como um negócio também? Eu queria que a Vitória falasse sobre o Corinthians, porque falar do Corinthians no futebol feminino é muito fácil, né? Mas eu queria a sua visão, Vitória. Esse nível que o Corinthians chegou é porque os outros times não conseguiram se equiparar com a equipe do Corinthians, ou o Corinthians fez algo que nenhum outro time feminino fez? Olha, eu acho que esse momento do Corinthians tem um nome composto. Arthur Elias, né, que é o nosso treinador. Eu acho que o trabalho que ele vem fazendo desde 2017, quando ele chegou no Corinthians, até hoje, é realmente um trabalho gradual que vem evoluindo e até chegar nesse momento que a gente tem o Corinthians invicto no Paulistão, classificou como o primeiro geral, né, com a melhor campanha. A gente tem o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, para mim, é total fruto de planejamento. Eu acho que ele conhece muito bem o plantel que ele tem, ele conhece muito bem os recursos que o Corinthians disponibiliza para ele, e ele sabe usar isso muito bem, né? Tanto que a base do time que a gente tem hoje no Corinthians são jogadores que já jogavam com ele antes, né? Então, se eu não me engano, no Olímpico, né? As jogadoras já eram dele antes, aí quando ele foi pro Corinthians, ele trouxe, então são anos, não é tipo um time que chegou ontem e vamos botar para jogar e ver se funciona. É realmente um planejamento, um trabalho que aos pouquinhos vai evoluindo, crescendo e dando resultado. O Corinthians foi campeão paulista ano passado, né? Que é esse ano chegar no bi, espero que consiga, né? Mas é realmente trabalho e planejamento. Eu não vejo outra explicação. Realmente, o Corinthians é o time mais forte. Pode até parecer arrogância, tem gente que fala, não, mas temos muitos times fortes. Tem outros times muito fortes. O Santos é uma potência no futebol feminino, isso é inegável. A Ferroviária cresceu muito nos últimos anos também. O Palmeiras e o São Paulo chegaram muito bem, porque são clubes que, mesmo não tendo times de futebol feminino antes, investiram muito e deram a estrutura necessária para que as meninas pudessem jogar um bom futebol. Mas o Corinthians está num nível que, assim, para mim é outro patamar, sabe? Como tá na moda do Flamengo falar isso. É outro nível. Eu acho que realmente as meninas e a comissão técnica têm muito mérito. E a palavra para mim é planejamento, com certeza. Sim, porque, como você citou aí, Vitória, o Santos, o Corinthians, até mesmo o Ferroviário e até o Iranduba, que hoje está sofrendo aí um caos, sempre foram muitas referências no futebol feminino, né? São as equipes que já vêm aí de anos, né? Não começou o trabalho ontem, já vem de anos. Só que acontece que, diferente do Santos, o Corinthians conseguiu se manter, né? E tá aí brigando por tudo. E o Santos se perdeu pelo caminho. A gente vinha aí com a técnica Emily, indiscutível, né, o trabalho dela, ela saiu, quebrou, né? E aí agora temos o Guilherme que tá tentando colocar as coisas no trilho, mas o Santos, durante a campanha do Brasileirão 2020, o Santos foi líder durante muitas rodadas, o Santos ficou invicto, o Santos foi quebrar a invencibilidade no jogo contra o Avaí, né, que o Santos perdeu para o Avaí fora, mas aí mesmo assim continuou na liderança. Aí perdeu a liderança naquele jogo contra o Palmeiras. Então assim, foi bem na reta final do campeonato que o Santos perdeu a liderança, se classificou em segundo lugar com uma campanha muito boa. E nas quartas de finais o Santos se perdeu. O trabalho, a gente não sei, eu assisti aquele jogo contra o São Paulo, né, ali na Barueri, o nosso mando, que foi que o Santos perdeu. Gente, mas houve um apagão no time e esse apagão perpetuou até hoje. Ninguém sabe explicar o que acontece, diferente do Corinthians, que pelo contrário, né, se encorparam e estão acreditando, né, nas conquistas, no título, estão buscando e estão aí, né? Estão colhendo aquilo que já está vindo sendo plantado há muito tempo e é isso, não tem o que falar, não tem o que discutir, mas tá sendo, hoje em dia, é o maior clube do futebol feminino, sem dúvidas. O Corinthians é um time formado há algum tempo, né? O Arthur Elias trouxe essa base lá do Centro Olímpico e vem aí trabalhando dentro e conquistando tudo
possível que tenha aí jogado. Nos últimos 4 anos, o Corinthians chegou a 4 finais do Brasileirão, contando com essa que está jogando agora contra o Avaí Kinderman. Inclusive, o jogo desse último domingo ficou empatado em 0-0, leva todo o resultado aberto para a Neoquímica Arena no próximo dia 6 de dezembro. Então, tudo em aberto. E é um time assim que a gente olha e muitas pessoas ficam com inveja por causa do esquema tático que o Arthur Elias montou nesse time. É um esquema com uma goleira linha, que a gente é acostumado a ver só no futsal. E ele adotou isso no Corinthians, com a Lelê fazendo isso. Muitas das vezes, se você olhar no jogo, a Lelê tá no meio de campo, ajudando as jogadoras, as zagueiras e tudo mais nessa parte do ataque. Isso não facilita para os outros times fazerem gols de cobertura e tudo mais. Aconteceu, inclusive eu tava no jogo contra o Grêmio nas quartas e a Lelê, ela tava adiantada e ela levou um gol de cobertura porque não deu tempo dela chegar no gol, né? Mas mesmo assim o Corinthians é o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê que tudo isso ainda tem dado um resultado muito bom e por isso que o Corinthians tem um diferencial aí com as outras equipes do Campeonato Brasileiro, enfim, do Campeonato Paulista. O Corinthians sempre está brigando por tudo que está disputando. O ano passado disputou a final da Libertadores e ganhou. O final do Brasileirão ficou em vice-lugar, perdendo para a Ferroviária. E o Campeonato Paulista contra o São Paulo e venceu. Então foram 2 títulos e 3 finais aí disputadas. Então é um time muito competitivo, que briga por tudo o que está disputando. O Corinthians, a gente diz que ele tem 2 times possíveis de titulares, porque nunca você sabe quem exatamente o Arthur Elias vai colocar para sair jogando. Sempre tem 1 ou 2 jogadoras que ficam no banco de reserva e depois entram. Não tem um time específico que a gente fala hoje vai entrar fulana, ciclana e beltrana. Não, ele sempre mexe no time, tem essas surpresas. E quando sempre tá vendo ali que não tá conseguindo jogar, ele mexe, coloca outras jogadoras. O torcedor, ele tem que passar a gostar mais e apreciar mais o futebol feminino, porque não é um futebol feio como a galera tá acostumada a dizer, principalmente esse do Corinthians. Ele é um futebol muito bem jogado, muito bem assistenciado, contrário do futebol masculino, mas nós não estamos aqui para fazer comparações, né? A gente está aqui apenas para falar do futebol feminino. Mas assistam, porque quando vocês passarem a assistir, vocês vão ver o quão bonito e quão bem jogado é o futebol feminino, principalmente esse aí que o Corinthians tem colocado em campo nesses últimos tempos aí, esses últimos 2 anos. É um time muito bem montado e vale a pena você acompanhar e assistir esse time muito bom que o Arthur Elias tem montado dentro do Corinthians. A questão principal, puxando isso que você falou, Carla, é tratar o futebol feminino como um negócio. Se o futebol masculino é tratado como um negócio, por que não tratar o feminino como um negócio também? Eu acho que o Corinthians teve essa visão um pouco antes dos outros clubes, para começar a correr atrás disso. O Corinthians investe muito no marketing das meninas. Tem essa campanha Respeita as Minas, que, enfim, todo mundo conhece, tanto quem gosta do futebol masculino e não acompanha tanto o feminino, tomou conhecimento da campanha e isso veio realmente para que as pessoas pudessem olhar mais para o futebol feminino. Isso já tem aí mais ou menos uns 2 anos. Então o Corinthians obviamente podia fazer mais nessa questão de marketing e tudo mais. Mas trata como um negócio que busca patrocinador, busca investimento, trata realmente como um negócio, para poder ter retorno no mesmo nível. O Santos, embora é uma equipe bastante presente e forte no feminino, tem bastante títulos, o Santos é o maior campeão paulista, enfim, é uma equipe que não tem marketing nenhum. Você não vê campanhas do Santos, você não vê a marca Santos feminino com uma força
Não tem, é algo que a diretoria deveriam começar a olhar, né? Que a Vitória falou, tratar como um negócio, investir mais, né? Simplesmente eles, agora porque é obrigado ter, vamos ter porque é obrigado e só isso, né? Então fica aí, diretorias que estão nos assistindo nesse momento, né? Invistam mais e também as atletas, né? Se preparem mais, se busquem mais também. É igual o caso do Santos, que pegaram o Covid. Por quê? Porque desrespeitaram, porque não tiveram comprometimento, porque, sabe, assim, em tanto o clube também não divulgaram os nomes das pessoas que se contaminaram, porque falaram que não podia divulgar. Sendo que do masculino você divulga, do feminino não, você, tipo, meio que dá uma passada de pano, meio que, tenta relevar, mas a gente sabe que o futebol feminino, hoje em dia, ele já tá diferente de tempos atrás, né? Tá se tornando algo muito mais profissional, então tem que ser tratado como algo profissional e ser levado a sério por parte também de todos, né? Não só da mídia, não só dos clubes, também das próprias jogadoras. Elas têm que começar a acreditar que elas são jogadoras, elas têm que dar exemplo tanto quanto os jogadores dão. O que a Vicky falou é uma realidade, né? Não é prepotência falar que o Corinthians é um time grande. Se ela quisesse pagar de novo aqui. Ai, gente. Mas só para complementar o que a Vicky falou, além do Corinthians ser o que é hoje, o Corinthians investiu de verdade. A diferença do Santos, o Santos quando fez história e tudo mais, só tinha o Santos praticamente, né? Foi aquela primeira fase que tinha o Palmeiras, o São Paulo, e o Palmeiras e São Paulo desistiram do projeto futebol feminino e acabou. O Corinthians, o Santos manteve esse projeto, né? A Sereias da Vila existe já há muito mais tempo, é um projeto. Porém, foi um projeto que foi ficando adormecido, esquecido. E agora que está virando uma potência do futebol, está ficando claro aquele projeto que ficou lá consolidado, como a Ferroviária e como o Corinthians. A Ferroviária e o Corinthians acreditam no projeto futebol feminino e hoje estão onde estão porque eles fomentaram aquilo. O Palmeiras está começando agora e graças a Deus está começando de uma maneira mais consolidada, acreditando na equipe, dando investimento, claro que proporcional ao futebol masculino está muito longe, mas já está dando todo o investimento uma atenção, mostrando que eles querem fazer esse projeto crescer. Diferente do que a gente vê no Santos. O Santos já tem uma história, mas a gente não vê isso, né? Um exemplo é a questão de não conseguir brigar as meninas jogarem na Vila Belmiro. Que houve um acordo, a CBF pediu, porque o estádio é uma briga que a gente tem aqui, o estádio não é do futebol masculino, o estádio é do clube, né? E o Palmeiras cumpriu a parte dele, o Corinthians cumpriu com a parte dele e o Santos não, né? O Santos, na verdade, quando a gente pega para falar do Santos, a gente tem que falar sobre diretoria, sobre gestão, então, assim, é algo muito complicado, porque a gestão do Santos está abandonada, tanto quanto pro masculino quanto pro feminino. Piorou pro feminino, a gente sabe que tudo que acontece no feminino tem um peso muito maior, né? Então, assim, a gestão do Santos tá abandonada, o Santos tá sem presidente, o Santos tá largado das traças, então é muito difícil a gente ver alguma coisa desse ano, no entanto que o Santos tá sofrendo, o que tá sofrendo esse ano no feminino, porque, que nem você falou, tá? Ela começou muito bem, é uma equipe que é referência, mas se perdeu pelo caminho, deixou o projeto adormecido e agora tá tentando correr atrás, né? Só que tá um pouco atrás das equipes de São Paulo, hoje em dia, falando, dos 4 grandes de São Paulo, o Santos tá vindo atrás, né? Tudo por questão de incompetência, né? Da diretoria, tudo assim que envolve, igual mesmo nas quartas de finais do Brasileirão. Era pro Santos jogar na Vila Belmiro. Eu acredito muito, se jogasse na Vila Belmiro a história poderia ser diferente, porque querendo ou não, a Arena Barueri é campo neutro, né? Era campo neutro porque é pros dois, então assim, o São Paulo jogou na sua casa, conseguiu 0-0, conseguiu levar pra Arena Barueri. Se fosse pra Vila, poderia o Santos, né? Jogando em casa, ter mais comodidade e conseguir se classificar, poderia ser outra história, mas simplesmente a CBF alterou a data do jogo do masculino, em vez de mandar o masculino para a Arena Barueri, não, mandou o masculino para a Vila e falou para as meninas lute, né? E como nós não temos diretoria, tivemos que ceder e jogar na Arena Barueri e acabou prejudicando o time. E é sempre assim, né? Infelizmente ainda tem o futebol feminino, embora que ele evolua, que ele cresça, ainda tem esses pontos que acabam pegando, né? Que, as meninas que lutem, joga elas lá pro outro canto, então assim, é
é muito complicado e eu espero muito que o Santos se reformule pro ano que vem, pra próxima temporada, que eles vejam que o futebol feminino já não é mais aquilo que era 10 anos atrás, quando a Sereias era a sensação, quando era só o Santos, que eles vejam que tá muito mais competitivo e tem equipes que estão começando o projeto ano passado, já tá chegando muito mais longe do que nós, que começamos há muito mais tempo, e reformule tudo, e tanto troca de jogadores, de técnicos, de tudo, e tenta aí colocar esse projeto o que era antes, né? Voltar ao que era antes, a vencer, a competir e a brigar por títulos. Ainda falando desses times do Campeonato Paulista, dos grandes daqui de São Paulo, Palmeiras e São Paulo foram meio que obrigados, né, a montarem times femininos por conta da obrigatoriedade da Libertadores. E aí uma coisa que é muito importante, a participação da torcida, que as duas torcidas, tanto a do Palmeiras quanto a do São Paulo, abraçaram um time feminino e foram pra cima para não deixar ser um time qualquer aí, só por conta da obrigatoriedade para nós jogarmos a Libertadores, montamos o time. Não. As torcedoras apoiaram o time feminino, entraram mesmo pra causa, e a gente tá vendo nesse tempo de pandemia o quanto as torcidas têm apoiado por conta dos números de visualizações que a gente tem aí nesse Campeonato Paulista nas transmissões. Então, são times bons, que eles têm procurado investir cada vez mais, e é uma coisa que a gente briga muito, que não seja que tenha time apenas por ter time de tabela, mas que seja times que disputem de igual para igual. E aí o Palmeiras e o São Paulo chegaram, né, à semifinal do Brasileirão. É o primeiro ano deles jogando na Série A1 do Brasileiro e já chegaram aí a uma final. E o São Paulo é um time que tem brigado por tudo que está competindo. Um time muito bem montado. O Lucas Piscinato monta muito bem o time, então disputa também de igual para igual com Corinthians, Ferroviária e outros times que estão aí há mais tempo dentro do futebol feminino. O assunto, assim, até extrapolou os limites do Campeonato Paulista, que foi a situação do Taboão da Serra, do CAS, que vocês devem ter acompanhado e muito. E não é um fato isolado do futebol feminino, está longe de ser, infelizmente. Tanto que no ano passado eu fiz uma cobertura também dos estaduais femininos pelo Brasil. O estadual do Rio de Janeiro me assustou e deu muito medo do futuro da modalidade pela situação que a FED, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, colocou as mulheres para jogar futebol. Uma situação muito deplorável no meu ponto de vista. Para vocês, não apontando culpados, mas o que tanto a Federação Paulista de Futebol quanto os outros clubes paulistas podem fazer para isso não se repetir ou tentar evitar nas próximas temporadas, porque foi algo que, quando chama mais atenção do que o campeonato, é porque é algo muito sério. Foi até episódio do nosso podcast, a gente entrevistou a Nini, né? Acho que, se não me engano, o nome dela, que é a capitã do Tabuão. E foi até um assunto que a gente falou. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, a federação deveria ser muito mais rígida em quem ela se inscreve para o campeonato. Como que uma federação deixa uma equipe se inscrever sem material de trabalho, sem lugar para treinar, sem estrutura nenhuma? Menos estrutura, gente, do que o futebol de várzea aqui do meu bairro. Então, assim, como é que uma federação deixa chegar a esse ponto? Querendo ou não, se a gente começar a ver por esse lado, de falar assim, olha, não vai se inscrever quem não tenha pelo menos o mínimo. Então, muitas das vezes, essas coisas de goleadas de 29-0 vai acabar diminuindo, né? A gente sabe que o futebol feminino, infelizmente, tem muita diferença técnica ainda, né? A gente pegar aí um Tabuão, né? Umas equipes tem muita diferença técnica, mas a gente consegue dar uma diminuída se a gente começar a olhar e a investir também neles. A gente fala assim, porque é vitrine, é um time que serve para outros times ver as jogadoras e tirá-las daqui e levar para outros cantos. Mas a gente não quer isso. A gente quer que o time tenha condição de manter as jogadoras e disputem com os outros times, né? Porque se for servir só de vitrine, então não vai adiantar muito, não vai resolver muito o problema do futebol feminino. A gente tem que pensar em resolver o problema. O problema é a diferenciação de investimento e de estrutura. É inadmissível um clube estar disputando o Paulista e não ter material para trabalhar. Então a federação tem que começar a cuidar desse lado e não permitir mais que essas coisas aconteçam. Ou dá o suporte, ou não deixa se inscrever.
concordo com a Carla e eu acho que a goleada, né? Ele não levou só uma goleada, ele levou várias goleadas. Foi um recado para mostrar a desigualdade do futebol feminino, né? Porque o que aconteceu com o Cats, a gente sabe que existe também em outros times, é que ali foi surreal, o negócio ficou bem expressivo, mas a gente sabe que em tempos de pandemia, inclusive nós falamos isso nos nossos primeiros podcasts, que as atletas, mesmo de times de expressão, não tinham condições de treinar em casa, porque não tinha equipamentos adequados, então elas não estavam se preparando, diferente do futebol masculino que teve todo um acompanhamento online, com o técnico e tudo mais, muitos do futebol feminino não. Tirando os grandes que a gente sabe que teve toda essa preocupação, o Palmeiras foi um desse, que teve toda a preocupação de o que estava fazendo no masculino fazer no feminino, a grande maioria não teve tempo disso. Então, quando as federações falaram das datas, tanto do estadual quanto do Brasileirão, as meninas não estavam preparadas, ficaram aí paradas por meses. E sem ter espaço, pessoas que moram em espaços pequenos que não tinham condições de sair para treinar, porque estávamos todo mundo em uma pandemia. Então, eu acho que o resultado do Cats foi para deixar claro que estamos sim num futebol desigual, tá? É claro que futebol feminino, quem assiste hoje vai ver uma diferença enorme de 10, 15 anos atrás. O futebol feminino cresceu muito, é gostoso de assistir, mas infelizmente em termos de estruturas, de gestão, ficou parado. Não existe essa importância com as meninas. E se hoje a Ferroviária, o Corinthians é o que é, porque teve muita luta de segurar essa categoria. Infelizmente, hoje a gente não vê essa preocupação da federação. Tirando 2020, que a gente está vendo todo esse cuidado, essa preparação de ter mulheres na gestão olhando isso, há muito tempo isso não acontece. Então, isso é novo. Até você perguntou sobre o que eu vejo para 2020. Eu vejo 2020 muito promissor para o futebol feminino, porque esses tempos de pandemia expandiu, né? O Campeonato Paulista está passando no Facebook, as pessoas estão assistindo mais, mas graças às redes sociais e a ter mulheres na federação olhando pelo esporte. Porém, se fosse há 2, 3 anos atrás, não teria essa visibilidade que a gente tem hoje, né? E o Cats é um exemplo de que como as meninas começam dentro da modalidade, sem estrutura, sem equipamento, sem nada. A grande maioria vai ter histórias muito parecidas com o da Nini, que foi um dos episódios que a gente apresentou no nosso podcast. Tem 2 pontos que a gente precisa tratar aí, que é os clubes, realmente, porque o Tabuão, que virou esse grande símbolo aí desse momento do futebol feminino, ele simplesmente já tinha o time de futsal, decidiram do nada criar o time de futebol feminino e vamos fazer do jeito que dá, se rolar, rolou, se não rolar, ok, aí virou esse caos, né, que se instaurou. Então acho que os clubes têm que pensar muito bem em o que eles estão fazendo, o que eles querem realmente de fato com o futebol feminino, porque não basta você colocar as meninas para jogar só para levar o nome do seu time para uma transmissão estadual, uma transmissão nacional e achar que isso vai sustentar tudo, porque não vai. Você tem que ter uma estrutura por trás, você tem que bancar o que você está fazendo e tratar as meninas como atletas, como profissionais que são. E isso se estende para a Federação Paulista. Então, tipo assim, não é amador, sabe? Você tem um Corinthians com todos os jogadores com carteira assinada, com patrocínio, com todos os direitos que tem, no nível que tá, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista. Aí você vai falar que um time desse é amador para poder encaixar na mesma competição que um Taboão da Serra que não tem nem material esportivo para jogar, que as meninas têm que tirar a alimentação e passagem do próprio bolso para ir treinar. Então eu acho que a federação também precisa se tocar nisso e realmente adequar, como as meninas falaram, ou você estrutura de uma forma decente, ou você dá condições para que as meninas possam entrar em campo, que elas possam jogar de uma forma digna, ou você não se inscreve na competição. Falando de um assunto que ficou muito marcado nesse período de Campeonato Paulista, foi a situação do Taboão da Serra, o Cats, que sofreu grandes goleadas, aí terminou em último lugar da tabela na classificação geral do Paulistão. O Cats sofreu muito porque foi um time montado às pressas,
aquele típico, manda mensagem no WhatsApp, olha só, temos jogo semana que vem, traz a chuteira que o resto a gente dá a camisa aqui e resolve. E nem todas as camisas foram dadas, né? A gente sabe da dificuldade que elas enfrentaram para poder disputar esse Campeonato Paulista. E tiveram aí derrotas de números absurdos. O São Paulo meteu 29-0, a Ferroviária 14-0, o Palmeiras 16-0. Então foram resultados que ninguém esperava que seriam tão grandes, mas que daria um resultado positivo para elas, porque o futebol feminino ele é completamente diferente do que é o masculino. Se nós tivéssemos goleadas como essa dentro do futebol masculino, as pessoas passariam lá, nossa, que demais, meu time tá jogando muito, dava pra ter colocado mais, que não sei o que. E a gente viu muitas pessoas criticando o São Paulo por ter feito 29 gols. E eu sou do time que não critiquei o São Paulo por isso. Não por conta da situação em si, pelo que o Cats tem passado, as meninas não têm salário, elas não têm ajuda nenhuma de custo, nem nada. Tem algumas que vão jogar sem dinheiro para passagem e vão pro treino a pé para poder disputar o treinamento. Mas, enfim, toda a situação que aconteceu com o Cats, a gente já viu em todas as grandes emissoras, a Globo inclusive passou lá e mostrou tudo isso. Inclusive eu tenho um podcast chamado Resenha de Mulheres. A gente entrevistou a Nini, que é a capitã do time, e ela falou muito sobre isso. Nós nos comprometemos a ficar de olho para ver o que será do Cats no ano que vem. Se será um time apenas para jogar um campeonato ou se eles vão abordar, apoiar e estruturar o time para disputar de igual para igual. Mas a gente precisa de pessoas que ficam olhando para o futebol feminino, porque a desigualdade é imensa. E ela existe e muito dentro do futebol feminino. Às vezes por conta de que nós ficamos aí quase 40 anos proibidas de jogar futebol por N motivos, leis e tudo mais, que as mulheres não podiam jogar bola, porque se ia atrapalhar ela nos deveres de casa e tudo mais, e enfim. Graças a Deus hoje o cenário é outro, mas as desigualdades elas são imensas. A gente encontra situações como o Cats jogando o Campeonato Paulista com jogadoras que não recebem R$1 para estar ali fazendo o que elas gostam. E é muito difícil, eu acho que é um momento que a gente precisa brigar muito por essa causa, e a gente precisa de pessoas de verdade que apoiem o futebol feminino, que invistam no futebol feminino e que montem times de verdade. E não só pra falar, eu tô fazendo a minha parte, montei um time e o resto vocês que se virem. Não, você tem que montar um time, investir, dar estrutura para que as jogadoras consigam de verdade jogar um futebol bonito que a gente... Tudo bem com vocês? Eu sou a Kim, sou jornalista, produtora, uma das idealizadoras do podcast Produz Minas. E a convite do Vitor, hoje eu estou aqui para falar sobre o futebol feminino. Eu tenho uma pequena, breve, humilde experiência no jornalismo esportivo, mas eu tive a honra de acompanhar ali de perto algumas atletas que estão começando na modalidade. E com essa experiência, eu pude ver que ainda há muito para se melhorar no futebol feminino. É importante a gente ressaltar aqui que a representatividade feminina, ela tem que ser plural, ela é algo que é desconstruído diariamente. Então, nós precisamos pensar que onde há mulher, há espaço para o diálogo e há o espaço para a mudança de fato. Então, como está a equipe técnica? Ela é representada por mulheres? Como que está a equipe médica? Ela é representada por mulheres? Os funcionários? Ou ainda tem a sua maioria masculina? Tudo isso é muito importante pensarmos e questionarmos como atletas, como torcedoras, como comunicadoras, como que está de fato essa representatividade. A campanha das redes sociais, ela tem que andar em conjunto com as ações dentro do clube. Tem que haver uma comunicação em conjunto, porque não adianta nada a gente criar campanhas, criar movimentos e não pensar no dia a dia dessa atleta, como ela está sendo tratada, como que estão as questões sociais,
psico-mentais dessas atletas, realmente promover a visibilidade e a inclusão, o respeito dentro do esporte, nós precisamos primeiro pagar bem essas atletas, também pensar no campeonato, como que é a estrutura do campeonato feminino, pensar nos patrocinadores, quem está apoiando de fato o esporte feminino, o futebol feminino, pensar se essas atletas estão sendo tratadas de uma forma respeitosa ou elas ainda ouvem aquelas piadinhas, tá nervosa porque tá de TPM. Então, não tem como isso continuar. Eu acredito e defendo que sim, nós precisamos promover o debate, compartilhar campanhas de apoio ao futebol feminino, com toda certeza, mas nós também precisamos cobrar dentro do clube, como que está sendo o tratamento, essa atleta está sendo respeitada, essa atleta está recebendo aquilo que é dela por direito, como que está sendo essa comunicação lá dentro. E aí sim, nós de fato estaremos promovendo o respeito, a inclusão e a visibilidade do futebol feminino. Porque se inscrever para falar que se inscreveu, sabe, não resolve o problema, na verdade só escancara mais a deficiência e o quanto a gente ainda tem que brigar e lutar muito. A gente vem de um futebol feminino que está crescendo, né? A gente teve um 2019 com a Copa do Mundo, assim, estrondoso, que o pessoal foi a sensação e vinha em ascensão, e você, no ano seguinte, vê esses problemas ainda, goleadas de 29-0 acontecendo, você vê que não tem material, não tem estrutura mínima para um time, né, trabalhar. Então, assim, a gente vê que o problema não foi resolvido, não foi solucionado. Não adianta nada ir na televisão, falar bonito, né? E, porque tá crescendo, porque tá legal, o pessoal tá acompanhando, mas ao mesmo tempo tem esses casos, né? Então tem que abrir muito o olho e saber de que forma tratar para que isso pare de acontecer. Porque tem como parar de acontecer, né? É só você investir e dar assistência que para. Porque a gente tem aí o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, né? O Paulista masculino. E tem times que são abaixo dos grandes, né? Claro, tem times de menor porte, mas nada se compara ao que foi o Tá Bom, o que foi o Realidade Jovem também, né? Que são times que estão aí brigando para ter o acesso ao mínimo. No masculino não se tem isso. O masculino, por menor que seja o time, por menos expressão que tenha, já tem a estrutura básica para poder fazer o trabalho, desenvolver o trabalho. Então, assim, a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla, brigando por estrutura básica. E eu acho isso ridículo em pleno 2020, né? O retorno que o futebol feminino está tendo, a gente ficar brigando por estrutura básica, por acesso básico. É inacreditável, né? Tem um bom exemplo aqui no estado de São Paulo mesmo. A Ponte Preta, apesar de não estar aí brigando nas cabeças na Série A, tá na Série B esse ano, o time masculino, mas é um time tradicional, é um time que tem uma estrutura, que tem seu nome, tem seu... O próprio Audax, São Paulo, quando veio aí 2016, se eu não me engano, que o Audax estava aquela sensação, que foi para a final do Paulista, o próprio Audax, que é um time de Osasco, tem uma super estrutura, e o time feminino não tem o mínimo. Então, assim, brigar pelo mínimo já não rola mais federação e clubes, né? Vamos se tocar, que já tá chato ficar sempre vindo em todos os locais possíveis e falar a mesma coisa, né? Que é sempre falando, tem que ter estrutura, sendo que já era para ser obrigação. Quer se inscrever na competição? A federação tinha que olhar e falar, você tem pelo menos aonde treinar, né? O que vestir, o que dá para as meninas de comer, né? Pagar a passagem, sabe, assim, tipo, se tem médico disponível, psicólogo disponível, o que você tem aí porque não é só colocar para jogar, gente, eu não tô falando de um interclasse na escola, tô falando de uma competição com a federação, né? Então, assim, é complicado, é muito complicado. E a gente tá falando de clubes que estão colocando jogadoras na seleção brasileira, né? Não estamos falando de futebol amador, como a Vicky falou, é um absurdo. Então, tem que começar pela base, né? Tem que começar trabalhando pela federação mesmo, para ela se tocar e a federação já tá como profissional, né? Exatamente. Querendo ou não, é uma situação até que o Campeonato Paulista, não jogando peso também pro futebol aqui do estado de São Paulo, ele é um espelho, ele é uma referência pro Brasil
como fazer campeonatos, clubes competitivos e ter também ótimas jogadoras. Mas se dá esse exemplo para o resto do Brasil, que também carece de muita, tanto desde informação, desde preparo, desde qualidade também de trabalho para as mulheres. Então, assim, realmente é uma questão muito delicada quando o top dos tops aqui do Brasil acaba cometendo esse erro e aí reflete o nosso país inteiro como acaba acontecendo.